Boa noite. Hoje a gente está convidando Geisa Giraldez, pedagoga, mestra em educação pela UERJ, professora da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro, para conversar com a gente sobre a diversidade, a importância de levar em conta a pluralidade, né, das infâncias, das origens, das histórias das pessoas para uma educação que visa construir, né, relações étnico-raciais. Ok? Olá, boa noite, gente. Tudo bem? Oi, Michele, Ramon, Maria Célia, Adriano. Tudo bem, gente? Todo mundo se chegando. Carla, Juliana, Isadora. Boa noite, Cristiano. Olá. Gabriele, boa noite. Como sempre, a gente sempre dá aí uns minutinhos para a galera ir chegando. Eu ainda não vi a Geisa, mas ela deve estar entrando por aqui. Elza, Tião Guerra, tudo bem? Andréa. Já saquei, Carla Souza, que você tá por aqui, que bom! Oi, gente. Só esperando, né, a galera chegar para esse bate-papo hoje, né, com a Geisa Giraldez. Oi, Fernanda. Camila Novaes, tudo bem? Olha, a Elza está fazendo uma solicitação para participar do vídeo. Eu só queria confirmar, Elza, você escreve se você é a Geisa? Só para saber, porque eu estou vendo aqui que tem uma solicitação para entrar na conversa, mas eu não sei se a Elza 5643 é a Geisa. Oi, Camila. Ah, a Geisa entrou. Deixa eu já chamá-la aqui para a gente começar o nosso papo. Tudo bem, Elza? Tranquilo. Oi, Ai, Geisa. tava ao Ah, contrário. eu tava reparando. Oi, Você tudo chegou bem? legal, hein? Porque tava um fundo azul assim, uma luz. Tava maneiro. Tava ao contrário o celular. Tudo bem? Tudo bem. Geisa, esse é o momento mais tenso. Se o convidado vai conseguir entrar, não vai conseguir entrar. Agora vai dar tudo certo. Ai, ó. Eu tava preocupada, que é a primeira vez que eu entro assim. Então, É a primeira live do Instagram. opa, sempre tem uma primeira vez. E olha, a gente sempre dá um tempinho para o pessoal ir chegando, né? Mas já tem aí uma audiência boa. Então, eu só vou fazer uma breve introdução para a gente começar o nosso papo, só para situar a galera, né? Bem, vocês sabem, né, qual é o tema que a gente vai tratar. Eu vou deixar, inclusive, a Geisa se apresentar, né, pessoalmente.
Mas o que a gente vai conversar aqui hoje é justamente, né, algo que é muito caro, né, para a atuação, para a prática da Geisa como educadora e talvez até, né, como postura de vida, que é a importância da pluralidade, da diversidade num mundo em que a gente tenha, né, relações étnico-raciais saudáveis, né, e enriquecedoras. E o que acontece, né, dando o contexto tanto da Rede Cruzada quanto do mundo que a gente vive? Particularmente, né, o Brasil, mas o mundo em geral, a gente aprendeu, né, a ter padrões, a gente aprendeu a seguir uma suposta, né, normalidade, e essa normalidade é de cor branca, essa normalidade tem uma hegemonia, né, do macho, né, essa normalidade assume, né, heteronormatividade que gera muita dor, muita violência, infelizmente, ao longo da nossa história, muita morte. E, particularmente no Brasil, que é um país que está ainda muito desigual, a gente não pode tratar de uma educação de verdade se a gente não tocar no tema das desigualdades e, especificamente, do racismo, que atravessa todas as outras desigualdades e preconceitos que a gente conhece. Normalmente, num corpo negro, as coisas são piores. Então, a gente tem, infelizmente, uma história cujo pano de fundo é traçado pelo racismo, né? Por essa segregação. E aí não tem como a gente falar de uma educação inclusiva, de uma educação que vá realmente concorrer, né, para uma maior humanidade, sem tratarmos de relações étnico-raciais. Eu estou vendo aqui que a conexão da Geisa está comprometida. Ela caiu. Ela caiu. Ela vai voltar. Vamos só esperar. Mas então eu já dei esse contexto para vocês e a experiência, o conhecimento da Geisa e a prática, principalmente da Geisa, é toda orientada para isso. Né? Ela tem experiência aí na educação infantil, ela tem experiência no ensino fundamental, ela tem experiência especial, né, com a rede pública. Geisa voltou. Espera aí. Deixa eu te convidar de novo, Geisa. Espera aí, deixa eu só te achar aqui. Pronto. Oi. Voltei. Acho que aconteceu alguma coisa. Ó, fica tranquila e provavelmente não vai ser a última vez que vai acontecer, mas vai dar tudo certo. Tá? Tá. Então, olha, eu dei esse pano de fundo e, né, eu acho que a maioria das pessoas que está aqui sabe que um dos pilares, né, de todo o projeto que é de educação da Rede Cruzada, um dos pilares principais é justamente, né, as relações étnico-raciais, como eu comentei, que não dá para tratar de uma educação transformadora sem, não é falar sobre, é sem praticar, e particularmente, né, eu como gestor, né, na Rede Cruzada, branco, hétero, cis, eu sou muitas vezes colocado numa situação absolutamente desconfortável, né, por ter que reconhecer, né, minhas práticas racistas e ver que isso pode ser diferente. Eu costumo brincar, entre aspas, que nem tudo que é bom é agradável, né? Principalmente quando a gente percebe que a gente vem trazendo aí, né, de uma história, uma porção de comportamentos e pensamentos equivocados. Mas, né, o importante é a gente estar aqui celebrando, primeiro, né, esse encontro com a Geisa. Eu tenho que dar um spoiler, eu bati um papo prévio com ela, né, para a gente se conhecer, e assim, fui impactado de cara, e eu quero ter hoje assim essa ansiedade de compartilhar com vocês a riqueza das coisas e da experiência e da prática da Geisa
com esse tipo de trabalho. E aí agora eu queria, Geisa, te perguntar, né, como é que se chega aqui? Que jornada você fez para estar aqui batendo um papo às 7 horas da noite do dia 26 de junho de 23 sobre esse assunto? Ai, vai conversar muito, vai ter que falar muita coisa. Como é que eu chego aqui? Primeiro, me apresentar, né? Eu sou Geisa, como você falou, sou professora da rede. Mês passado eu completei 11 anos da rede. E como vocês podem ver, eu sou uma mulher negra. Fui uma criança negra que frequentou a escola pública, que frequentou a rede municipal. E quando eu virei professora, quando eu me tornei professora, eu tinha sempre aquele sonho de ser a professora que eu gostaria de ter tido quando criança. Por isso que a educação das relações étnico-raciais é tão presente na minha vida. Eu quis ser a professora que eu gostaria de ter tido. Mas o fato de eu querer ser a professora que eu gostaria de ter tido não significa que eu seja uma boa professora. Porque para isso, né, as crianças não são eu. Elas se parecem comigo em muitos aspectos, em outros nem tanto. E para eu ser uma professora diferente, uma professora que se forma todos os dias, eu escuto as crianças. E esse é o grande diferencial do meu trabalho. E também é uma das frentes que eu atuo como pensando na educação das relações étnico-raciais, a escuta. Porque muitas vezes a gente não percebe o quanto que... A gente percebe, mas a gente não, acha que é só apresentar uma imagem e não ouvir aquela pessoa, aquela própria imagem que está ali na sala, aquela criança, aquela família. Você está tremendo muito para mim. Eu acho que a sua internet é a minha. Já não estou mais vendo. Você não está me vendo? Agora estou vendo. Tá, e eu estou te ouvindo muito bem. Então tá bom. Então eu vou ficar tranquila. E ao longo desses anos eu fui experimentando, porque todos nós, assim, a gente não viveu a escola que a gente gostaria de ter estudado enquanto criança negra, né? E até para as crianças brancas a escola é muito exclusiva, é muito excludente. E ao longo desses anos eu fui experimentando jeitos de fazer na escola, jeitos de trazer, assim, vozes positivas, vozes autorais da negritude, o jeito das crianças se sentirem mais confortáveis, e fui inventando. E daí surgiu o desenhema, daí surgiu a guerrilha de imaginários, daí foram surgindo várias outras práticas. Ao longo da minha trajetória, assim, eu sou a professora que eu gostaria de ter tido, mas a gente até conversou no sábado. Eu tive uma professora que me marcou muito na vida, que até hoje eu tenho contato com ela, é uma professora que trabalha na primeira CRE, o nome dela é Sônia Cristina, uma pessoa que foi muito presente, e essa professora me marcou muito por diversas coisas. Primeiro, porque ela me ouvia, não só a mim, mas outras crianças. Segundo, porque ela era uma professora contadora de histórias, ela contava histórias o tempo todo dentro da escola, né? Durante as aulas, ela sempre contava histórias, ela usava alguns recursos que vão denunciar a minha idade, como a caixa de sapato com papel manteiga e uma lâmpada atrás, para contar histórias. Ela trazia gibis para a sala. Eu sou uma leitora de gibi, hoje menos, né? Mas eu li muitos gibis quando criança, quando adolescente. Ela trazia gibis para a sala e deixava no fundo da sala, para quando nós acabássemos a lição, a gente lê o gibi à vontade. Ela fazia alguns concursos de escrita, de ditado, e ela dizia que eu era boa, né? Porque eu sempre participava de uma dessas coisas, e ela dizia que eu era boa. Eu me lembro de uma situação também, ela era transdisciplinar, porque a educação infantil, o ensino fundamental, consegue atravessar mais as disciplinas comparado ao ensino fundamental 2, ao ensino médio, né? A gente está ali, a gente disputa mais os campos, a gente separa menos, eu acho que de uma forma muito mais orgânica. A educação infantil, muito, mas o fundamental também ainda, até por ter um único professor. Hoje em dia a gente já tem uns outros, né? Essa etapa já está diferente, mas isso também faz com que ele consiga enxergar os alunos e trabalhar de uma forma mais transdisciplinar. E aí essa professora também sempre fazia uso de uma sala, que também denuncia a idade, chamada multimeios. E nessa sala tinha roupa, tinha fantasia, a gente sempre participava. E essa professora me fez ser professora hoje também, né?
Quando eu estava na faculdade, quando eu estava estudando, nos cursos que eu fui fazendo ao longo da minha vida, eu fui percebendo o quanto que eu carrego essa professora comigo com aquelas práticas que ela tinha, que eram práticas que enxergavam as crianças, que ouviam as crianças e valorizavam o que elas faziam, né? Numa dessas cenas, numa dessas vezes que a gente estava nessa sala de multimédia, ela fez uma ensinação, eu estava meio constrangida, como eu sou, né, para falar, para ir, para dizer o sim. E ela, não vem, Geisa, você é boa atriz. Eu tinha 8 anos, mas eu não esqueço disso. Você é boa, você consegue, você faz. E esse tipo de encorajamento é o que me faz estar na sala todo dia, né? Eu fui encorajada e eu também quero encorajar. E eu acho que você tem que perguntar mais, porque senão eu vou ir falando de outros. Antes de perguntar, é porque você, em tão pouco tempo, falou coisas muito significativas. Eu até escrevi aqui, porque quando eu ouvi isso no sábado pela primeira vez, eu fiquei encantado. Como é forte você falar. Eu gostaria de ser a professora que eu gostaria de ter tido. Como a gente visualizar, né, algo que seria bom para nós e querer dar para os outros é assim uma inspiração, né? Uma inspiração. E aí, enquanto você conta, você traz uma referência, e o que é maravilhoso, uma referência da tia Sônia, professora branca, mas que trouxe para você uma prática e que me chama atenção, e que é isso que eu queria realçar, dar luz, duas coisas, né? Uma é a capacidade que ela tem, né, de trazer a pluralidade de possibilidades de recursos, né, para estimular, né, esse processo de ensino-aprendizagem. Mas você traz uma coisa que para todo ser humano é maravilhoso, mas especificamente, né, para pessoas negras, dizer: você pode, você é ótima, trazer uma estimulação clara de, assim, olha, perceba-se como uma pessoa potente. E isso parece trivial, né, Geisa? Mas, infelizmente, não é o lugar comum, né? Não por acaso. Eu acho que a Sônia é uma pessoa tão importante para você, né? Uma fonte de inspiração tão grande. E o que eu acho mais fantástico, que é assim, a tua grandeza, é você ter essa referência de uma mulher branca, né? De uma professora branca. Fantástico. É uma das referências que eu tive, porque eu sou a professora que eu gostaria de ter tido, porque ela foi uma professora que me inspirou, mas foram muitos outros professores que me silenciaram, que não me ouviram, que não valorizaram as coisas que eu fazia, que não valorizavam a minha história. Eu não me via também na escola, como várias outras crianças, né? Então, ela é uma professora que marca, porque senão, como que você vai ser professora se você odiou a escola? Não, eu não odiei a escola, eu tive experiências positivas também, mas experiências que me questionaram muito sobre o que a gente pode fazer para ser uma escola onde todo dia seja dia das crianças serem quem elas são, terem suas histórias valorizadas, suas histórias contadas, se sentirem confortáveis dentro do próprio corpo delas, né? Porque eu também tive outras experiências com outras professoras, outras experiências com outras mulheres negras que me formaram muito. Mas essa professora é uma professora que me fez não desistir da escola facilmente, né? Porque me encantava. Era um lugar de encanto ali por conta das artes, porque, como eu contei, né? Ela contava histórias, ela levava gibi, ela levava roupa, a gente encenava, a gente fazia concurso de redação. E isso é arte, né? Nossa, maravilha. A gente vai entrar nessa seara, mas antes, eu queria que eu queria ver tua visão, tua perspectiva sobre algo que parece óbvio, mas não é, né? Por que falar de uma educação para construir relações étnico-raciais? Qual é a tua perspectiva? A tua história já fala... É
uma urgência que a gente fale dessa educação, né? Uma urgência porque a gente fala muito sobre a questão é a educação, a questão que vai resolver os problemas que a gente vive é a educação, mas não é a mesma educação que a gente tem recebido, não é a mesma educação que tem sido dada há muito tempo. É uma outra educação, uma educação que contemple todas as formas de ser e estar no mundo, ou muitas formas de ser e estar no mundo, onde mais pessoas se sintam valorizadas, onde mais pessoas se enxerguem, onde mais perspectivas sejam contadas, porque a gente tem uma educação muito restrita, né? Muito reduzida, muito exclusiva, que atende pouquíssimas pessoas, que pouquíssimas pessoas se reconhecem, e com isso a gente também tem uma evasão muito grande, né? E quem são as crianças que evadem? Né? Quais são as crianças que evadem a escola? Quais são as crianças que não estão alfabetizadas? Quando vocês estão recebendo as crianças aí do contraturno, da rede cruzada, que cor tem essas crianças? Tem uma relação assim, tem uma urgência da gente falar de uma outra educação, não só que é uma questão de educação. A educação que tem, hoje em dia a gente já vive uma realidade da universalização, né, de muitas crianças ou quase todas estarem na escola, diferente da década de 90, de 80, a gente já vive isso, mas ainda assim, ainda que a 10.639 já tenha 20 anos, é uma lei que as pessoas ainda tateiam, assim, o como fazer, o que a gente pode fazer. E é uma urgência. Tem, às vezes, eu não sei se eu já entro... Tem, às vezes, assim, uma folclorização do que é essa educação, trazendo, muitas vezes, o abaiomi, trazendo a capoeira, trazendo a feijoada como únicas contribuições da população negra no Brasil. E muitas crianças não vão se encontrar nisso, né? A gente precisa ampliar, sempre a ideia de ampliar, de trazer mais vozes para que mais crianças se conectem, mais pessoas se conectem e se reconheçam e produzam também, se inspirem, dialoguem com aquelas produções. E do jeito que a gente vive, a educação da forma como ela está organizada, ela está muito diferente, ela não tem todas essas vozes. Por isso que meu exercício de escutar as crianças, porque as crianças também são uma das vozes silenciadas pelo racismo, né? Pelo universalismo. A criança também não existe. Ela também... né? Ela ainda vai ser alguém, ela não é. E a gente ouvir essa criança e o que ela tem para dizer pra gente, porque muito se fala de escuta, mas o que você faz com essa escuta? Aí tem o que o Renato Nogueira fala sobre o infancializar, né? Que a gente pode aprender com o que a gente ouve das crianças, a gente pode aprender com o que elas estão dizendo, não só ouvir, mas assim, é uma voz diferente, é uma perspectiva diferente e pode agregar, porque a gente precisa ampliar sempre, a gente tem essa restrição no que a gente vive hoje. Uau! Você conheceu uma das nossas referências internas, né? Que é a Lua Fonseca. E ela toca muito nesse ponto, né? E a infância, ela não é um projeto, né? Ela não é uma folha em branco, né? Ela, na verdade, é um tempo da nossa vida maravilhoso e que a gente é um presente, né? É ser, né? E a gente coloca a criança como um projeto, né? Como um vira e já reduz, né? Acho fantástica essa forma que você traz assim, a educação pode salvar o mundo. Depende, né? Que educação que a gente está falando? Vamos qualificar essa educação, né? Você fala aí de uma educação exclusiva, que eu acho uma palavra fantástica, porque ela parte, né, de algo que vai atender um grupo hegemônico, né? E que, particularmente no Brasil, é uma minoria. Mas é a minoria que domina, é a minoria que prevalece e acaba que a maioria das pessoas não encontra referência numa educação que não é correta, né? E muitas vezes a gente fortalece, a gente acaba no folclorizando, né? No folclore, né? Daquelas coisas pontuais, só que, infelizmente, a experiência do racismo não é pontual para as crianças, não é pontual para ninguém. Não é. Não é de vez em quando. Oi? Não acontece não ouvi. Né? Ela acontece o tempo todo e tem uma questão, assim, né? A leitura do mundo precede a leitura da palavra. A criança vai lendo o mundo. Ela vai lendo os lugares das pessoas, quem está onde, né? Tem situações assim, quem é professor, quem é médico, quem tá como que ela está sendo atendida, como que a mãe dela é olhada,
quem é a pessoa que foi presa, quem é a pessoa que morre, onde ela está vivendo. Essas situações atravessam as infâncias que a gente vive aqui no Rio de Janeiro. Infelizmente, né? Não adianta, a gente não tem como não falar sobre isso. E essa leitura é feita por eles, porque o mundo precede, assim. Então não adianta a gente pode se aproveitar para desdizer a partir da guerrilha de imaginários, a partir das artes, para desdizer isso, para dizer que isso existe, mas também existe essa outra possibilidade de ser preto, de ser menino preto, de ser criança preta, de ser mulher. Existem essas outras formas de fazer música, além do funk, né? O forró. A gente pode fazer isso. E tem que ser todos os dias. É uma tecla que eu bato muito, né? De todo dia a dia de ser. Porque muitas vezes a 10.639 ela é trabalhada em muitos espaços públicos em novembro, em maio, e isso não dá conta das experiências que a gente vive cotidianamente, porque a gente revisita os nossos traumas e as crianças também, porque a invisibilidade, assim, a invisibilização que existe nos espaços escolares, nos espaços midiáticos, é uma presença enorme, é uma grande presença, né? Não estar ali é uma presença muito grande, porque você passa a não existir. E isso é super violento. Muitas vezes a gente pensa que o racismo é chamar uma criança de macaco. Obviamente que esse tipo de episódio acontece muito pouco hoje em dia, mas ainda acontece, que eu também não posso nem ter a pachorra de falar, isso não acontece mais. Mas a criança não existir dentro de um espaço de ensino é racismo também, e é tão violento quanto. Mais violento, porque você está negando. E é cotidiano. É cotidiano, porque o professor é um curador, né? Ele tem que estar atento à curadoria do que ele leva para a sala, que são os livros, que são as imagens, as músicas. É importante que a gente se atente a isso, a essa curadoria, a esse repertório que a gente está levando para ampliar e para que muitas crianças se sintam confortáveis. Porque tem muitos jeitos, né? Tem muitas possibilidades. A gente tem um repertório vasto, assim, de músicos, de escritores, e a gente pode levar isso. Não precisa ser pontual para que mais crianças se abriguem, porque também tem isso, né? De se abrigar identitariamente, se reconhecer em alguém, se fortalecer em alguém e dialogar com aquela pessoa e ir crescendo e ampliando, né? Porque essa questão, eu gosto muito de bater nessa tecla do todo dia para falar de prática, porque precisa ser contínuo. E a gente não consegue trabalhar de uma forma contínua, de modo geral. A gente pontualiza muito, a gente usa muito muito às vezes. É um projeto sobre histórias negras, é um projeto sobre a capoeira. Novembro, o que a escola vai fazer? Isso dá conta da criança, do que as pessoas veem todos os dias? Não dá, né? Não dá, assim, é uma disputa muito grande que a gente tem com um mundo que diz que você não existe, que você não cabe, que você não serve. E aí você vai pegar e vai fazer uma oficina de capoeira e vai dar conta? Não vai. Sabemos que não. Ai, adorei aqui. Baobazinho. E é exatamente a sensação. Ai, minha amiga. Braba demais. E olha, lindamente braba. Você falar com essa contundência, é bom você saber que muitas das pessoas que estão te escutando aqui são educadores sociais, né? E você traz a coisa de uma forma, primeiro, que tem que ser contínuo, e para isso a gente precisa ter repertório, né? Uma pluralidade de recursos para ir lidando com o que aparece das escutas que você faz das crianças. E aí, você tem mestrado em artes. Você já falou algumas vezes aqui. Eu queria começar por aí, tá? Do seu repertório de recursos. Você falou da tia Sônia também. Qual é o papel, né, que você vê da arte sob as suas variadas formas para justamente, eu diria, minar, né, essa educação tão restritiva, reducionista? Por que a arte? Porque num mundo onde você não existe, você precisa inventar lugar para existir, né? E você inventa isso desenhando, você inventa isso pintando, você inventa isso ouvindo, você precisa inventar. Então, assim, a criação é o nosso quilombo. Assim, a gente precisa criar para existir o tempo todo. Porque a existência é negada. E a gente faz o quê? Às vezes é
naquele momento, você tem que inventar jeito de estar. Jeito de ser, jeito de ficar mais confortável. Pensando assim em arte. Hoje em dia a gente já tem. A Juliana, minha amiga, tá aqui, ela tem livros maravilhosos, livros que contam a infância de um jeito que eu adoro, assim, uma infância potente, uma infância no morro, que as crianças se organizam. É lindo. Mas quando eu era criança não tinha livros como o da Juliana. Mas eu me lembro, por exemplo, pensando nisso, né? Porque às vezes a gente não se atenta. Eu me lembro que eu li um livro, eu li vários, porque eu sou muito leitora, adoro ler. E a leitura tem essa brecha, porque não tem aquela. Depois que você cresce um pouquinho, né? Não usa tantos livros com a imagem, você fica imaginando, assim, você vê o personagem, você não se atenta tanto à descrição dele, então você pode existir. Talvez, assim, a minha relação com a palavra seja muito forte por conta disso. Porque eu acho que é diferente daquela imagem tão pronta ali de que você não existe. Mas eu me lembro que quando eu era que eu li um livro que eu gostava muito, assim, eu gostei muito desse livro. Ele foi muito importante para mim na época que eu li, quando eu era bem mais nova, eu tinha uns 12 anos por aí. E ele falava de uma criança na favela, de uma história da favela, de um menino que ganhava uma bolsa de estudos e ia estudar numa escola particular. E ele fazia uma amizade com um menino dessa escola que tinha outros recursos, né? Que tinha outros acessos. E aí esse menino visitava ele na favela, visitou ele na favela e tinha e quando ele visitava, ele fazia uma descrição tão horrorosa da favela, do menino, da mãe do menino. Mas quando eu li na época, não é que eu gostei. Não é que eu gostei daquele livro, assim, daquela descrição. Mas eu vi uma coisa que eu já tinha visto, assim, eu vi pela primeira vez que tinha uma favela numa história, num livro, e uma descrição de uma pessoa preta. Então eu me conectei muito com aquela história. E anos depois, quando eu comecei a trabalhar, em 2005, quando eu fui reler aquele livro, eu fiquei assim pensando, meu Deus, porque eu queria ler para as crianças e tal. Eu fiquei, nossa, que história é essa? Assim, é uma história muito bem escrita, muito bem feita, mas cheia de estereótipos, assim, muitos estereótipos. Quando não se tem muita coisa, você vai ali, você encontrou uma coisa que você reconhecia e você fica usando, né? Você fica usando. Por isso que eu acho que a arte é tão urgente, assim, a gente usa na educação infantil, eu trabalho com os pequenos, né? É o tempo todo, as crianças criam o tempo todo. É incrível, assim, de trabalhar. Elas são muito mais livres, elas estão menos essa palavra é pesada, menos condicionadas, assim, as coisas que a gente já está, né? Por isso que infancializar é tão urgente, por isso que a gente aprende muito com as crianças e com o inédito que elas têm ao ver algumas coisas, né? Com o jeito que ela desconcerta a gente, com o que elas estão falando. E elas criam o tempo todo. E eu acho que a arte tem esse lugar fundamental para as pessoas negras, que é de inventar mundos, porque às vezes você está num mundo onde você não pode existir, e ali você inventa. Um mundo onde você fica mais confortável, mais feliz, onde você é o que você é e não o que o racismo fez com você. Ai, vamos lá. Olha, eu gosto muito de, assim, eu às vezes fico pensando assim, será que todo mundo escutou isso? Será que isso atravessou todo mundo? Você disse para mim que era uma palavreira. Eu estou entendendo melhor isso hoje. Cara, quando eu te pergunto, eu não sabia que eu estava te perguntando sobre o papel da arte, né? E aí você traz, assim, cara, porque a arte é uma maneira da gente se inventar, da gente... Como é que um lugar que falam para a gente não existir, que a gente é invisível, a arte é uma forma da gente se expressar. E aí você falou muito rapidinho aí de uma guerrilha. Guerrilha de imaginários. Primeiro eu queria perguntar para você que guerra é essa e o que é essa guerrilha de imaginários? A guerrilha de imaginários... Eu vou ter que contar uma história, né? Eu participei de um projeto tempos atrás, de um projeto para educadores da escola básica, na Uniperiferias, e durante esse projeto a gente fez uma pesquisa e escreveu um artigo, escreveu um trabalho. E eu fui percebendo, assim, às vezes a gente precisa do outro, né?
da troca com o outro, com o par, né? Professores, nesse grupo, eram todos pesquisadores pretos, professores da escola pública, um grupo incrível. E a gente fica muitas vezes a gente fica muito solitário, né, na escola, no que a gente está fazendo, e a gente não se percebe, assim, não percebe. E durante esse projeto, eu fui trazendo várias das práticas que eu tinha, e aquelas práticas eles olhavam e viam assim, não, pô, você tem uma metodologia. E como naquele projeto eles queriam metodologias de ensino, eu coloquei como uma metodologia guerrilha, que foi nesse artigo. Na dissertação, eu ampliei um pouquinho mais como um conceito. E a guerrilha de imaginários a gente tem imaginar as crianças negras, as crianças negras, elas têm a identidade delas, assim, ameaçadas o tempo todo, todos os dias, pelo cotidiano, pelo mundo que a gente vive, né? E isso é uma guerra, a gente não pode contemporizar isso, a gente vive uma guerra, assim mesmo. Uma guerra contra a nossa existência na forma como a gente fala, na forma como o nosso corpo se movimenta, nas músicas que a gente gosta. Isso é uma guerra. E aí, e se é uma guerra, a gente se arma também, né? E a guerrilha de imaginários, assim, é uma disputa, é uma guerra mesmo, é uma guerrilha, para disputar imaginários das crianças pretas, porque eu trabalhei na dissertação eu coloquei as crianças pretas, experiências com crianças pretas, mas a educação das relações étnico-raciais é bom para todo mundo, né? Amplia o repertório de todas as pessoas. Quanto mais repertório você tiver, quanto mais link você puder fazer para você se sentir abrigado nesse mundo, é melhor. E a guerrilha foi uma espécie de mapeamento dessas práticas todas para descrever todas as coisas que eu estava fazendo, né, na época da Uniperiferias e na dissertação como um conceito, que é essa disputa por imaginários, que a gente, a partir da arte, a partir da beleza, porque eu uso a estratégia do encantamento, porque as crianças, não é uma alienação, as crianças vêm, assim, quando a gente estava conversando no sábado, eu te trouxe, assim, histórias das crianças falando porque todas as pessoas que elas conhecem morrem. Crianças do Rio de Janeiro vivem uma experiência horrorosa, assim, pesada, muitas vezes, né? Muitas vezes elas têm contato, elas conseguem recriar, brincar, inventar jeito. Aí você vê situações. Há quantas vezes os professores ficam angustiados das crianças estarem brincando de polícia, brincar de carregar corpo, episódios que acontecem com crianças do Rio de Janeiro. E elas precisam elaborar de algum jeito e você vai trabalhar de algum jeito. Só que aí o que você faz? Você pode apresentar ou você pode descobrir junto com elas outros jeitos de estar ali, né? Outras histórias além daquelas, né? Você pode descobrir a história a história da avó, a história de um vizinho, de um outro vizinho, o diálogo que esse vizinho faz com uma música do Emicida. E é isso que a guerrilha faz. Ela vai ampliando, ela vai disputando, ela disputa esses imaginários que são tão disputados no mundo que a gente vive, no mundo eurocêntrico, né? No mundo branco, que a gente não existe. Essa é a ideia, porque não dá para a gente contemporizar, porque a gente vive uma guerra mesmo contra a nossa existência. E às vezes falar sobre isso, falar de guerra, falar de violência, e criança parece que não combina, mas as crianças vivem experiências muito violentas, de não existir no espaço, uma vez que ela não tem nada que dialogue com ela, violências físicas mesmo, de pessoas que elas conhecem, serem presas, serem mortas, da casa dela ser alvejada, dela ficar deitada no chão durante 2 horas dentro da escola, e ela percebe que isso acontece com ela, mas não acontece em outro lugar. Ela faz esse mapeamento. Pô, o vizinho que morreu, ele parece comigo. A pessoa que foi presa parece comigo. Quem sou eu? Que corpo é esse meu no mundo? Aí a guerra é você apresentar pessoas como elas que não estão morrendo, que estão criando, produzindo. É essa a guerrilha. Eu não sei, Geisa, é um sobrenome difícil. Alex Stambovsky. Aí ele põe Nossa Guerrilha da Beleza, Poesia e Amor. E você traz, né, o encantamento como uma estratégia de guerra. E esse encantamento, como tem muito educador aqui, eu sei da Rede Cruzada também, quais são os recursos
que você lança a mão, você já falou aí do Emicida, né? Você falou de diferentes tipos de música, literaturas. O que você lança a mão para entrar nessa guerrilha de imaginários? Quais são os recursos? Tudo, né? Tudo, mas eu vou falar do desenhema. O desenhema, pensando assim, a palavra é o desenho do poema. É um projeto que eu já desenvolvo há alguns anos com as crianças. E no desenhema, as crianças pequenas, elas escrevem, elas desenham trechos de música, porque eu trabalho com crianças que não dominam a escrita ainda, dos moldes que a gente domina, né? Então, eu sou etária, é educação infantil. 5, 4 anos, agora 1 ano. Mas o desenhema eu fiz com 5 e 4 anos, mais com 5. E no desenhema, eu trago uma personalidade e trago um trecho de música, dessa música. Muitas vezes essa música é trazida pelas crianças. Por exemplo, eu conheci o Pose do Rodo a partir de um aluno. Porque todas as vezes quando a gente estava trabalhando, estava falando sobre o dia, ele falava dia ensolarado, o dia tá lindo, dia ensolarado, e eu fui procurar a música, e aí eu tive acesso ao Pose do Rodo, que é um artista que eu gosto muito, e as crianças também, e a gente já fez algumas coisas juntos a partir da música dele. Porque não adianta a gente trazer só o que o professor gosta, né? O professor tem que trazer o que ele gosta, porque também não dá para dizer que eu não levo o que eu gosto. O professor leva o que ele gosta, mas leva as referências para as crianças e vai fazendo aquela ampliação, aquela mistura, esse o trabalho. E no desenho, eles desenham um trecho de música. Mas quando eu trago o artista, eu conto a história dele, porque a contação de história está sempre permeando o meu trabalho mesmo. Eu conto a história dele, geralmente eu mostro o mapa, eu apresento, tem as fotografias, né, a fotografia dele, eu conto o lugar que ele nasceu, por isso que tem um mapa. Às vezes a gente vê um videozinho curto dele falando, e nisso ele, o artista, como ele sendo a arte dele, né? O que ele pensa, a perspectiva dele de mundo, a aparência dele, o lugar que ele nasceu. E eu acho que isso já acrescenta muito a criança, né? Porque ela vai tendo contato com Emicida, vai tendo contato com Luiz Gonzaga, vai tendo contato com Gilberto Gil, com Pose do Rodo, com a Aline, com a Dona Ivone Lara. Olha quantas personalidades diferentes, quantos jeitos diferentes de ser negro ela vai tendo contato. Porque isso também é importante, a gente não é igual, né? E quando você traz várias vozes, assim, você traz pessoas diferentes, de lugares diferentes, de estilos musicais diferentes, você também está reforçando a diversidade com pessoas pretas, porque isso também é possível. A gente é muito mais do que a capoeira e o abaiomi, né? Que eu adoro, obviamente, mas eu, como professora que acompanha assim, os trabalhos que são feitos, o que a gente vê, a gente pontua muito nisso e a gente esquece que dá para você trabalhar a educação das relações étnico-raciais a partir da música, a partir da escuta das crianças, porque você está ouvindo uma criança preta, você está ouvindo uma avó, você está ouvindo uma mãe, você está ouvindo as famílias, né? Você está trazendo o Pose do Rodo, que é uma pessoa que vai ter a criança que vai se identificar com Gilberto Gil, com Luiz Gonzaga, mas vai ter a criança que vai se identificar com Pose, por conta da aparência, por conta do som, né? E isso é importante, que a gente crie mais abrigos identitários, mais jeitos das crianças se abrigarem e poderem ser, porque todo dia é dia delas serem. Uau! É super importante perguntar isso por interesses de formação. Você falou, e assim, e soa música para os meus ouvidos, de que, por exemplo, a guerrilha de imaginários, o desenhema, isso tudo me parece, está estruturado como uma metodologia, né? Não é um... Sim, tá. Ou tá. Você pode, por exemplo, ajudar educadores a fazerem formação para adquirir esse tipo de repertório, Geisa? Posso, mas assim, a ideia sempre não é ser prescritiva, né? Não é prescrever, embora eu tenha conseguido, porque já são muitos anos atuando e organizando o material. Então, a gente consegue fazer isso. Aí, as pessoas lendo, não, você tem um método, você tem um conceito.
E eu consegui organizar, mas a ideia nunca é que a gente seja prescritiva. É contar a minha experiência e um modo de fazer, e esse modo de fazer vai chegar num professor de uma forma. Eu já fiz algumas formações com caderno, que é um outro trabalho que eu faço, com caderno de histórias, e uma formação na primeira CRE, foi muito bacana, assim, foi com professores, né, da rede, e depois a gente fez um grupo, as pessoas foram me devolvendo e trazendo, assim, de uma forma completamente diferente do que eu tinha feito. E isso que é rico, porque a gente não quer criar um padrão, mas a gente também não pode desconsiderar que é necessário um modelo, porque a gente fica todo mundo batendo, pensando, meu Deus, o que eu faço? Né? Mas a ideia não é uma fórmula pronta e ser prescritiva, é contar o que eu faço e seduzir, inspirar, mas diante de não ter, olha, dá para fazer assim. E a pessoa vai experimentando e ela vai ressignificando, porque a gente nunca faz do mesmo jeito, né? Eu não faço do mesmo jeito. O trabalho que eu fazia, o Desenhema de 2014, é completamente diferente do Desenhema de 2023. Isso vai mudando, a gente vai transformando. Não, que aí você porque eu fico com medo dessa história do molde, né? Não, e o que é... Porque o molde já está sendo o novembro, é o tempo de falar, e não está dando certo. A gente precisa transgredir mais. Não, e o que é fantástico, Geisa, e é muito bom a gente estar ouvindo isso, né, na Rede Cruzada, é exatamente isso, né? É interessante ter um modelo, uma metodologia, mas se a gente aprende mesmo, é orgânico, né? Você tem que estar inteiro no processo e acreditar que você vai encontrar, né? Tem referências, tem estratégias, mas você vai encontrar a melhor maneira com aquela turma, com aquele grupo, com a realidade, com o contexto deles, para promover isso. E não necessariamente só reproduzir alguma coisa que é colocada, né? Sim. Nossa, fantástico. Mas entre ter o que é muito violento e a gente, se precisar fazer um modelo para ter o mínimo, a gente faz. Eu também não sou mais radical, já fui. Agora não cabe mais na minha idade. Mas, olha, o recado está dado. Eu entendi. Eu entendi o que você falou. Eu espero que todos nós tenhamos entendido. Você falou do Desenhema, que, né, eu entendo que é a partir de letras de música, né? Sim. Você falou de livros, inclusive fez referências aos livros da Juliana. Como é isso com crianças ainda menores? Você trabalha com crianças ainda menores, de maternal, por exemplo? É possível. Eu estou agora no meu desafio, na minha primeira vez com os bebês. É possível também. É de um outro jeito, também é uma forma da gente pensar a diversidade e a educação das relações étnico-raciais também, né? Porque a gente cria sempre um padrão do que a gente pode fazer com as crianças e com os bebês a gente vai experimentando de uma outra forma. Eu também estou trabalhando com as músicas sempre, né? As músicas, agora a gente está numa fase super Luiz Gonzaga, com as músicas sempre, mas eu não vou fazer palestra para bebê. Olha, esse daqui é o Luiz Gonzaga. Mas se eles estão na fase da experimentação, né, na fase do... Não estão tanto na interação quanto os maiores, eles estão na fase da experimentação, eles experimentarem a música, ouvindo, é um jeito da gente trabalhar a educação das relações étnico-raciais. A imagem é ótima, necessária, mas se você traz vários artistas assim, de música, né? Se você traz o Dominguinhos, traz o Jackson do Pandeiro, eu tô falando isso porque a gente está nesse momento junino, aí parece que só isso que vem na cabeça. Aí você traz esses, eles estão tendo experiência com a música, que é de um jeito diferente. O som do Dominguinhos é completamente diferente do Luiz Gonzaga e mais diferente ainda do Jackson do Pandeiro. Eles dialogam, mas é diferente. E isso é uma experiência para a criança também, porque se a gente ficar preso do que a gente consegue fazer com o ensino fundamental ou com os maiores, né? Porque nos últimos anos, com pré, a gente já consegue fazer algumas coisas muito próximas do ensino fundamental. A gente não vai achar que não está fazendo nada. E não é bem assim.
E isso é muito importante da gente pensar, porque às vezes a gente coloca muito o ensino fundamental como etapa a ser inspiração, sendo que eu entendo que é o contrário, a educação infantil que tem que inspirar as outras etapas de ensino, porque a gente está falando de educação infantil, a gente não fala de ensino fundamental, ensino médio, né? Que nem tem mais a palavra educação. A transdisciplinaridade é muito presente, assim, é muito presente, a música, a gente não separa as coisas, tanto o corpo. A criança fala, o bebê fala quando ele dança mais com o Luiz Gonzaga do que ele está dançando com o Dominguinhos. Ele está falando o que ele fala daquele momento. Isso é um jeito de falar também. Isso também é uma ampliação do que a gente fala, da fala e da escuta, né? A educação infantil tem muito a ensinar para todas as etapas de ensino. As crianças, né, a educação infantil porque tem as crianças. Tem as crianças e tem as vozes que são silenciadas mesmo, porque são as crianças e as mulheres, porque na educação infantil tem alguns homens, mas as mulheres são maioria. Não sei na rede cruzada, mas no município, o quantitativo de professoras negras é maior na educação infantil, por isso também é uma etapa tão desvalorizada e desqualificada por outras etapas de ensino considerada menor, né? Porque está lá aquele grupo dos que não vale nada, as crianças e as mulheres. Quem são essas pessoas na fila do pão? Porém, por ser esse grupo desvalorizado, né, o desqualificado, é um grupo que também inventa muito, é um grupo que cria muito, porque na margem a gente consegue criar muito. A gente, às vezes, na educação infantil, a gente reivindica a margem como centro, como ensina Toni Morrison. A gente consegue fazer muitas coisas do nosso jeito, porque ninguém está olhando, ninguém está ali muito atento, né, no que a gente está fazendo. E tanto é que a educação infantil é muito, muito próxima dos valores afrocivilizatórios da Azuilda. Mesmo a educação infantil mais tradicional, ela é muito próxima, assim, na forma de organizar, pela música, pela ludicidade, que é a forma como a gente aprende. A gente fica achando que a gente cresce e não aprende pelo corpo. Continua aprendendo, né? É a sensação, que vira percepção, que vira cognição. A gente continua aprendendo pelo corpo, mas a gente só consegue achar que isso é possível na educação infantil. Mas a gente continua, enquanto está aprendendo, a usar o corpo. O corpo não para de existir quando a gente cresce, né? Mas na educação infantil a gente tem mais coragem, porque como a criança não vai falar, eu não gosto disso, ela vai dançar, a gente é obrigada a olhar sobre outras perspectivas. E isso é muito rico, né? Isso é muito bom da educação infantil. Por isso que eu acho que é a educação é a educação. E é a etapa que deve inspirar as outras. Inclusive o ensino superior, o médio. No dia a dia, assim, deve ter professor de educação infantil aqui, nas nossas relações cotidianas, né? Mesmo às vezes entre os nossos pares, tem uma hierarquização das etapas de ensino, que também é uma forma do racismo atuar, porque se é o espaço das vozes silenciadas das mulheres e das crianças e das mulheres negras, né, o lugar que vale menos, até quando a gente cria essa hierarquização, quando os colegas, às vezes até professores da mesma rede, eles criam, colocam nesse lugar menor, é uma das faces do racismo também, porque assim como a gente não resolve, né, só em novembro, racismo não é só chamar de macaco. Quando você invalida, silencia, também é isso, né, na verdade. Porque quando a gente precisa falar e dar mais nomes. Eu gosto muito de inventar nome. Fala guerrilha, desenhema, cria o nome, porque a gente precisa de mais nomes para todas as coisas que a gente vive. Mais nomes, assim, é muito pouco. É muito pouco. A gente apesar de 20 anos, a gente ainda tem uma briga para a implementação dessa lei, né? E é muito pálido mesmo, né? Eu ia até fazer uma referência a isso com a sua experiência e com a potência do teu trabalho. Você encontrou resistência na tua prática, na tua atuação na rede pública? Eu encontrei muitos parceiros. As crianças, eu e as crianças, nós sempre fomos um time, uma equipe, as crianças e eu. E sempre tive colegas, assim, muito parceiros, famílias muito parceiras. Sempre tive muita parceria, né? Foi o que eu me foquei sempre. A gente é atravessado por situações de desqualificação também, mas a gente também tem os pares. É o que você escolhe olhar naquele momento.
Foi o foco que eu dei, né? Mas dizer que não teve, não teve, mas é o foco que eu dou. Assim como dentro de todos os professores da minha trajetória escolar, eu olho para a Sônia, que foi uma professora incrível. Mas eu tive muito. Eu fui um número durante muitos anos da minha vida. Número 17 ou número 19. Por quê? Porque você não tem. A chamada você passa a ser um número. Eu não esqueço também isso, que eu fui 17 ou 19 por meu nome começar com a letra G. Mas eu também fui uma pessoa que a professora falava: vem, Geisa, você lê bem. É isso, a gente tem que fazer essas escolhas, né, para ficar bem. Mas quem não consegue escolher fica também muito. Eu consigo entender porque é difícil. Não é todos os dias que a gente consegue escolher quem é mais positivo, quem humaniza a gente, né? Tem os dias de muito ódio, de muita raiva, por isso que é uma guerrilha. Porque não dá para negociar isso. Tem os dias de raiva mesmo. Porque não tem como não passar raiva. Uma criança de 5 anos perguntar por que todas as crianças que ela conhece morrem, é de dar raiva, não é de ficar triste, não. É de dar raiva, de ter vontade de explodir tudo, dar muita raiva. De uma criança ter que viver isso, né? De você ter que ficar deitado 2 horas no chão com um grupo de crianças de 5 anos. Não dá para romantizar isso, porque isso não é romântico, nem é legal. E a gente não. Mas a gente não é só isso. Isso existe, Perfeito. mas tem outras coisas. Assim, a gente, né, eu estou atravessado por uma situação que eu não vivenciei, mas me chegou, né, hoje, de uma menina de 7 anos, né, de uma das nossas turmas, do contraturno, sofrer racismo dos colegas de 7 anos, né, e é o que você fala, né, eles reproduzem o que a leitura do mundo precedendo a leitura da palavra, né. E aí você vê essa atuação já, né, na infância. E assim, sinceramente, né, tá muito longe da minha competência de como lidar com isso, né? Você vivenciar o racismo já manifesto, né, numa idade tenra, né? Mas é uma produção. É bem antes de 7 anos. Você sabe, né? Que é bem antes de 7 anos. Bem antes. Você sabe que os bebês negros nas creches, eles são menos tocados do que os bebês brancos? É bem antes de 7 anos. Vai forjando. Infelizmente. Vai forjando. É menos a gente sabe que na educação infantil, dos primeiros anos, né? O toque, a filiação são fundamentais para o desenvolvimento, para criar sinapses. Aquele bebê é menos tocado, é uma criança que está tendo as possibilidades dela roubadas, assim, porque ela é menos tocada, ela vai ter menos sinapses por isso, por conta desse contato, ela vai se sentir menos segura, ela tá sendo roubada do direito dela existir. É muito mais do que falar macaco, gente. É muito mais do que falar macaco. E se ela menos, né? Eu escuto aqui que é o seguinte, né? A gente precisa reconhecer isso no dia a dia, né? Tá envolto, né? Infelizmente está envolto em nós, né? E a gente precisa identificar isso e ir reconhecendo e tentando mudar, né? Agora, tentando, todos nós. É para todos nós mesmo, todos nós, porque a gente também recebe essas mesmas referências também. É para todos nós. Mas quando você é preto, para você é diferente, né? Porque você sente também de uma outra forma, então você é mais sensível do que uma pessoa branca. Mas a gente também reproduz algumas coisas. Mas esse não é o foco, obviamente, da fala aqui. Mas é para todos nós, é um exercício cotidiano, por isso que é todo dia. Todo dia. Perfeito, perfeito. Geisa do céu, olha só, 19h59, temos 1 minuto e assim, caramba, quanta coisa já dita e quanta coisa por ser dita. Mas eu queria deixar para você terminar, mas assim, da minha parte, né? Te agradecer por essa disponibilidade de compartilhar tanta coisa. E eu diria para você, tanta coisa incômoda, mas assim, necessária. E essa perspectiva, né, do positivo que você traz, mas algumas pessoas escreveram aqui, né? Mas eu vou resumir numa frase que eu guardei do meu primeiro papo com você, né?
o encantamento como estratégia de guerra. Algo me diz que isso também tem a ver, né, com a afrocentralidade, porque a partir, né, das minhas referências, violência se devolve com violência. E, de repente, existe outras formas, né, de ver o mundo, de cosmovisão, que não necessariamente precisa ser dessa forma, né? A retaliação pode se dar de outras formas. Pode se dar de outras formas, mas é retaliação também. A gente tem que devolver, mesmo que seja de outras formas. Perfeito. Não é para... vamos tornar tudo romântico, bonitinho, né? É uma guerra, né? É a criança deitada. A criança menos tocada e sendo roubada das possibilidades delas cognitivas, porque ela é menos tocada. A gente está falando disso. Exato. Nossa! Ai! Olha, Geisa, queria deixar, né, para você terminar, né, se é que você pode dar ainda mais toques do que você já deu hoje para essa galera aqui que espero que, como eu, esteja bem impactada pela sua fala. Eu acho que eu já falei tudo, mas o que eu gosto de sempre deixar para fechar, e gosto de usar algumas palavras-chave e ser repetitiva para fixar, né? Que todo dia é dia da gente ser, e que a gente, enquanto educador, tem que pensar essa experiência positiva da negritude todos os dias, que a gente não pode pontualizar, deixar para novembro, deixar para dezembro, deixar para aquele projeto de contações de histórias. A gente tem que trazer essas vozes, a gente tem que ouvir essas vozes todos os dias e criar junto. A gente está ainda tateando, né? Porque tem um delay enorme, porque já era para a gente estar em outro momento com uma população como essa, mas a gente tem que ter coragem de experimentar todos os dias, né? Experimentar mesmo e tentar outras formas da gente educar, porque essa educação, que é a educação salvadora, nunca salvou, não salvará, e a gente precisa fazer uma outra educação, e a gente está ainda em processo a partir da escuta, a partir dos diálogos, né, que acontecem dentro da sala, a partir do que as famílias falam, a partir do que as crianças falam, e isso se dá todos os dias, porque o cotidiano rasga a gente todos os dias. E se a gente tiver com o ouvido aberto, a gente vai ouvir o que está acontecendo ali, né? Basta a gente ter essa abertura. E era isso, assim, para focar nesse todo dia, nesse contínuo, que eu acho que é o mais importante para a gente pensar a educação das relações étnico-raciais. Porque só em pensar nisso todos os dias, você vai ter que sair do abaiomi, porque não vai dar para fazer abaiomi todo dia, você vai ter que sair da capoeira, você vai ter que sair da feijoada. Todo dia você vai ter que pensar, assim, realmente fazer uma pesquisa e se abrir para outros jeitos, né? Então, o todo dia ensina mesmo. Por isso que eu queria finalizar com isso. Com todo dia, é dia da gente ser quem a gente é. Nossa. E esse ser quem a gente é para todo mundo, para todas as crianças. Porque, né? Tem muitos jeitos de ser branco, muitos jeitos de ser preto. Então, é todo dia, dia da gente ser. Engloba todo mundo. E olha, eu vou me aproveitar das suas palavras só para dizer o seguinte. Justamente para ser coerente com isso, a relação da Rede Cruzada com a Geisa não pode ficar restrita a uma live. A gente vai te buscar, a gente vai procurar você para você inspirar mais e mais o nosso trabalho, tá? Se você deixar. Aí a gente já fechou, né? Já falou que todo dia é dia da gente ser. Todo dia da gente ser quem a gente é. É isso, é sobre isso. Geisa, caramba. Olha, eu vou só terminar com a frase que a tua amiga deixou aqui, que eu estou entendendo como ninguém agora. Braba demais. Parabéns, parabéns. Olha, vamos se encontrar nessa jornada, tá? Você é necessária. Um beijo. Beijo, beijo, gente. Tchau, boa noite.